Lucas 17, verso 11. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria, da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E esse era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Vamos orar. Senhor, é com gratidão que nós estamos diante da tua palavra, para aprender, para crescer, para melhorar a nossa vida. Senhor, nós te amamos, Pai. Nós dependemos de ti e ajuda-nos, ó Deus, a compreender, a aprofundar, ó Deus. Me conceda graça. Eu quero ser um instrumento de bênção para este povo, Senhor, tanto de esclarecimento como também de desafios, ó Deus, para que possamos melhorar a nossa caminhada com o Senhor. Sabemos que da tua parte vem coisas boas. Sabemos que até as portas fechadas são boas. Até o que o Senhor não responde é para o nosso bem. Assim nós te louvamos, ó Pai, porque temos experimentado a tua graça e a tua misericórdia sobre as nossas vidas. E podemos dizer com todas as letras: até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor nunca falhou, nunca faltou. Tu és um Deus maravilhoso, santo é o teu nome, Jesus. Assim, ó Deus, nós estamos diante da tua palavra, e eu peço graça, Senhor, perdoa os meus pecados, santifica a minha vida, Senhor. Eu quero ser um instrumento de bênção para este povo, Pai. Nós precisamos de ti e te louvamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A gratidão é muito interessante. A gratidão, ela deveria ser algo permanente na nossa vida. Deveria ser assim algo que a gente... Sabe aquelas pausas que a gente dá entre uma lamentação e outra? Entre uma ansiedade e outra? A gente deveria parar, né? Como é que diz o texto? Reconhece-o em todos os teus caminhos. Então, eu preciso às vezes parar e reconhecer a misericórdia de Deus sobre a minha vida, sobre nossa família. Você tem que abrir a geladeira e dizer: Senhor, eu te louvo e te agradeço por tudo que eu tenho dentro dessa geladeira, dentro do armário. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela casa, muito obrigado. Me lembro quando meus filhos eram pequenos, às vezes, eu gosto sempre de lembrar que meus filhos não nasceram grandes, eles nasceram pequenos. Então, tudo que você passa com os seus filhos, eu passei com os meus também. Passei aqueles momentos em que filhos não queriam vir na igreja, E às vezes a gente sentava do lado e começava a fazer aquele drama. Aí a gente dizia: como é que você não vai na igreja? Tudo que nós temos aqui foi Jesus quem deu. E a gente começava a relacionar a cama, o colchão, a coberta, a roupa, e fazia aquele drama. Não consigo entender que você não vai na igreja. Olha o que Jesus deu. E a coisa era tão marcante que acabava chorando. Eu vou. Então vinha para a igreja e, graças a Deus, hoje vem pelas próprias pernas, Mas a gratidão é algo que a gente deve ou deveria praticar com mais frequência, A gratidão, o reconhecimento. Eu vi um pastor contando uma historinha, dizendo que uma mãe estava na feira com a criança e andando pela feira, e aí um feirante pegou uma laranja e deu para a criança, aquela atitude diferente de agradar. Pegou uma laranja e deu para a criança, e a mãe olhou para a criança e disse: filha, como é que fala? E ela olhou muito sério e falou assim: descasca. E às vezes nós agimos assim também, não é verdade? Não é?
Por que a bênção veio pela metade? Não foi bem assim. Gratidão é... Alguém já sofreu aqui problema de ingratidão? Levanta a mão. Ingratidão. Pessoas que você fez um favor, alguma coisa, a pessoa esqueceu, né? Ou pior, tem gente que acha que você fez e é obrigação. Aí você fala, meu Deus, dá vontade de esganar, né? A ingratidão é realmente um problema muito sério. E é interessante que esse texto que nós lemos fala justamente sobre isso. Eu pessoalmente acho que quando existe ingratidão, frustra as próximas atitudes. Tem pessoas que a gente faz e faz porque tem que fazer. Mas se tivesse um muito obrigado, a gente faria com muito mais prazer. Aquilo vai enfraquecendo. E às vezes vem uma terceira pessoa, sincera, mas a gente já está com o coração tão encalejado que a gente não consegue mais fazer com aquela pessoa, por causa da ingratidão. Jesus está nesse texto fazendo essa reclamação. 10 leprosos vêm até Jesus e pede a cura. E Jesus os cura. Dos 10, somente um voltou para agradecer. E Jesus faz essa pergunta, que é uma pergunta muito natural. Aonde estão os 9? Não foram os 10. Interessante que Jesus não teve dúvida que os outros tinham sido curados. Ele é Deus. Ele fez a pergunta, cadê os outros? Meu irmão, uma coisa que deve se tornar rotina na nossa vida é a gratidão. É louvar a Deus pela laranja e saber que descascar você pode descascar. É celebrar, é adorar a Deus, é reconhecer, é perceber a mão do Senhor sobre as nossas vidas. Você pode falar para quem está ao seu lado, Deus tem muito mais para você. Fala assim para ele, o ingrato não recebe nada, viu, Fabrício? Não é verdade, meu irmão, que a gratidão, ela facilita o relacionamento? Não é verdade que a gratidão, ela ajuda a gente a se relacionar melhor com as pessoas? Não é verdade que a gratidão, ela facilita o trabalho? E quando tem gratidão, a gente consegue dar até mais da gente. E assim nós somos diante de Deus e diante das pessoas. Jesus faz esse questionamento, cadê os 9? Somente um voltou para agradecer, somente um reconheceu. Meu irmão, que eu e você não sejamos da turma dos 9, que a gente seja da turma do 1, que a gente tenha essa percepção que independente daquilo que eu não consegui, Deus tem sido tremendo sobre as nossas vidas. Independente das portas que não se abriram, outras se abriram. Meu irmão, tem muitas coisas que nós vamos assim, força de expressão, né? Tem muitas coisas que a gente se frustra porque a gente foi com sinceridade empenhado em algo que não ia ser bom para as nossas vidas. Às vezes a gente é sincero, é empenhado, e luta, tal, e parece que a porta está emperrada, parece que tudo está difícil, e é Deus atrapalhando. Mas a gente insiste em questionar, por quê? Por que Deus não responde? Por que Deus não abre? Por quê? Para um pouco. Reconhece-o em todos os teus caminhos.
celebre. Deus, eu não entendo, mas eu te louvo. Eu não sei porque a porta não foi aberta, mas eu reconheço que só o Senhor é Deus. Gostaria tanto que o Senhor me respondesse esse assunto, mas se o Senhor não responder, eu te louvo, porque tu és Deus maravilhoso, especial. Gratidão, meu irmão, gratidão. A gratidão vai abrir mais portas, a gratidão vai trazer mais milagres sobre a sua vida, a gratidão vai facilitar a ação de Deus na tua vida. Gratidão, amém? Eu queria deixar algumas coisas que eu aprendo e me ajuda muito nesse texto. A primeira delas, Jesus nunca foge dos problemas, amém? Você pode falar isso para quem está ao seu lado? Olha, Jesus nunca foge do problema, não. Fala assim para ele: por pior que seja, o Senhor tem resposta. Fala para ele. Eu acho muito importante a gente entender isso. Vieram 10 leprosos. Veja bem, 10 homens, 10 leprosos, para uma cultura onde a lei dizia que o leproso não poderia chegar perto, e as pessoas não poderiam tocar em um leproso. Quer dizer, há toda uma questão cultural, e havia também uma questão aqui de, ao mesmo tempo que as pessoas, era muito estranho Jesus se dirigir aos 10 leprosos para curá-los, também seria estranho Jesus não curá-los. Chegam ali 10 leprosos, vamos dizer assim, um problema praticamente absurdo. Já pensou se Jesus dissesse: olha pessoal, 10 é muito, volta de 2 em 2, volta 2 amanhã, 2 depois, o meu poder só dá para curar 2 por dia, é só um milagre por dia, 2 milagres por dia, volta. Não, ali estavam 10 leprosos, e uma coisa que eu quero que você entenda, meu irmão, é que Jesus não foge de problema, meu irmão. Presta atenção nisso. Jesus não foge de problema. Por pior que seja o problema, por pior que seja a tua situação, o Senhor tem resposta para você em nome de Jesus. Amém? Às vezes a gente se sente assim, que a gente acha que o nosso problema é muito grande. A gente acha que tudo é muito difícil, que isso aqui para Deus, olha, isso aqui, eu estou orando a Deus, mas meu problema é muito difícil, é porque envolve pessoas, porque envolve autoridade, porque envolve dinheiro, porque envolve, e a gente acha tudo muito difícil. Presta atenção, meu irmão, o Senhor não foge de briga. O nosso Deus é poderoso para fazer muito além do que pedimos ou pensamos, diz a palavra de Deus. Mas o coração dele é duro, o meu marido, a minha esposa, põe nas mãos de Deus. Deus não foge de problemas. Não existe, por pior que seja. Esse texto ele me estimula isso, a olhar com otimismo, com fé, com esperança. 10 leprosos, será que o teu problema é pior do que 10 leprosos? Será que a tua dificuldade é pior do que 10 leprosos? Será que o teu problema é pior do que 10 leprosos? Deus tem resposta para você em nome de Jesus. Mas tem uma coisa que eu acho interessante. Esses homens, eles sabiam quem era Jesus. Eles sabiam qual era o ofício de Jesus, mestre. E eles sabiam do seu caráter, misericórdia. Então, não é simplesmente eles acreditam, não. Eles tomaram uma atitude, eles se arriscaram. Porque quando um leproso chegava perto de uma aldeia, alguma coisa assim, eles deveriam ser apedrejados. Esses camaradas arriscaram. Jesus, mestre, tem misericórdia de mim. Meu irmão, a nossa fé, se ela não for estimulada, ela não funciona. Se a gente não tomar algumas atitudes de fé, que envolve oração, que envolve atitude, às vezes a gente crê, mas não faz nada. Crê, mas não se move. Crê, mas não ora. Crê, mas não jejua. Crê, mas não faz.
Sabe, irmão, a gente precisa aproveitar. Olha, esse é o tempo que Deus tem te dado para você exercitar a tua fé. Amanhã virá os milagres. Mas hoje Deus tem te dado um tempo para você exercitar a tua fé. Quando eu comecei a aumentar o meu dízimo, foi uma atitude muito pessoal, mas eu precisava de alguma coisa nova na minha vida. E na medida que eu comecei a aumentar o meu dízimo, os milagres começaram a acontecer. Quando começamos a praticar a celebração do dar, e eu comecei primeiro, eu fiz 1 mês, eu fiz 2, fiz 3, aquilo me fez muito bem. Então foi quando eu compartilhei com a igreja. Quando a gente começa a agir, Deus começa a responder a nossa oração. Eu gosto muito daquela expressão que está lá no livro de Êxodo 15, quando Moisés clama a Deus e diz: Deus, o que a gente faz? O exército está atrás, deserto de um lado, montanha do outro, o mar do outro lado. O que a gente faz? Olha a resposta de Deus: porque clamas a mim, mande o povo de Israel que marche. Aí o cara ficou, mas tudo bem, para onde? O que você tem na mão? A vara. Pega essa vara, põe na água. Porque quando a gente clama, quando a gente busca, se aquele assunto é importante para a gente, e a gente se põe diante de Deus, clamando: Senhor, muda a minha história. Senhor, não quero mais esse assunto, essa angústia, essa tristeza, essa coisa que tenta dominar meu coração. Eu não quero mais. E a gente ora e busca. Presta atenção, meu irmão, o Senhor não foge de briga, o Senhor não foge de problema. Não existe um problema que o Senhor não possa dar solução. Ele é Deus. Mas nós temos que tomar atitudes. E a gente vai orar, vai orar, vai orar, vai orar, vai orar, vai orar, vai orar. E vai acontecer em nome de Jesus. Amém, queridos? A segunda coisa que me veio ao coração é que aonde tem clamor tem milagres. Vamos falar juntos? Onde tem clamor tem? A Bíblia está cheia disso, meu irmão. Onde tem clamor. Uma das experiências maravilhosas da Bíblia é aquela de Moisés com Arão e Hur, quando estavam lá em Êxodo 17, que estavam Josué no campo de batalha, e os dois, e Moisés levantando as mãos e orava, e quando o braço cansava, ele descia, os inimigos prevaleciam e levantavam as mãos novamente, até que perceberam. Então colocaram uma pedra, e Arão e Hur deram os seus ombros, e ele passou o tempo todo com as mãos levantadas, clamando, orando. Aonde tem clamor, tem milagres. Bartimeu clamou, e o Senhor atendeu. O centurião clamou, e o Senhor atendeu. O povo clamou, e o Senhor atendeu. Jeremias, lá está escrito: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. Ocultas. Você não tem ideia do que Deus vai fazer na tua vida, na tua família, ocultas. É evidente, meu irmão, que a gente caminha com o Senhor, a gente está olhando para frente, e a gente está olhando com esperança. Deus vai fazer coisas maiores, 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 mas se você olhar para trás, Deus já fez muitos milagres, não foi verdade? Cada vez que eu chego aqui e vejo esse prédio, que é um milagre. É um milagre. Quem somos nós? Que é um milagre estar aqui dentro. Gostaria de construir nosso templo ali atrás. Em nome de Jesus vamos construir. Porém, estar aqui é um milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Sei que Deus fará coisas maiores, mas se olhar para trás, Deus já fez muitas coisas grandes na nossa vida. Você quer ver um milagre? Olha para quem está do seu lado. Esse é o milagre, olha o milagre, olha o milagrão aí. Olha o milagrão sorrindo para você aí. Nós somos um milagre, meu irmão. Agora, aonde tem clamor, o que a gente não pode é se conformar, parar, paciência,
não dá mais. Eu já falei com Deus, eu já orei e não aconteceu. Continua. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Coisas ocultas, coisas que não sabes. Você não tem ideia. Esses homens vêm e clamam, eles arriscaram. Podia ser que eles fossem apedrejados. Podia ser que eles fossem frustrados. Mas quem não arrisca, não petisca. Já dizia minha mãe, né? Quem não arrisca, não é? A fé exige isso. A fé, a confiança, ela exige essa ousadia, essa coragem. Deus não pediu para você ser gigante. Deus só pediu para a gente confiar nele. Ele não pediu para você ser um suprassumo, o máximo de fé. Ele só pediu que você confiasse nele. E aqui está um exemplo de homens que tinham lepras. Pela sociedade eles já estavam condenados. E eles já estão no fundo do poço mesmo, vão arriscar. Vamos falar com ele. Mas eu gosto dessa expressão, Jesus, mestre, tem misericórdia. Jesus, mestre, tem misericórdia. Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Sabe a terceira coisa que eu aprendo nesse texto, que eu queria deixar para você? É que para tudo tem um tempo e um modo. Amém? Vamos falar juntos? Para tudo tem um tempo. Mais uma vez, para tudo tem um tempo. Para tudo tem um tempo. Olha o que Jesus disse, vendo eles, no versículo 14, e ele vendo-os, disse-lhes, ide mostrai-vos aos sacerdotes. Você concorda que existem outros textos, por exemplo, lá em Mateus capítulo 8, Jesus disse para o leproso, fica limpo. Ele ficou. Você concorda que existem outros momentos que Jesus disse, eu quero que você veja, viu? Mas também existem momentos que Jesus passou lodo e mandou o camarada lavar lá no tanque de Siloé, que também mandou a mulher voltar para casa e disse, a tua filha já está curada, disse para o centurião, então grande a tua fé, vai, e a distância de onde Jesus estava, o centurião estava, era aproximadamente 30 quilômetros, e Jesus disse, pode ir, que o seu servo já está curado. Você concorda que para tudo tem um tempo e um modo? Que quando nós oramos a Deus e pedimos a Deus um determinado assunto, meu irmão, a Bíblia diz assim, não existe um Deus como esse que trabalha para aqueles que nele esperam. Que trabalha para aqueles que nele esperam. Meu irmão, muitas vezes nós estamos orando por um determinado assunto. E Deus está se movendo, mexendo. Você não está vendo, mas a mão do Senhor está sobre a sua vida. E Ele está preparando aquela bênção. Mas você sabe qual é o agravante? É que muitas vezes a bênção está preparada e eu não estou pronto para receber a bênção. Às vezes a bênção está preparada, mas eu não estou pronto. Amém? Já viu isso na Bíblia, né? A terra prometida estava lá, estava tudo lá, mas aquele povo não estava preparado. Era um povo medroso, era um povo incrédulo, era um povo fraco, era um povo que trocava de Deus, assim, com muita facilidade, era um povo que não esquecia do Egito. A terra prometida estava lá, a bênção estava lá, mas eles não estavam preparados. Quando a gente diz para Deus, Deus mexe na minha vida, por que às vezes tem um tempo? É porque a bênção, ela está sendo preparada.
Mas muitas vezes a bênção já está pronta. E nós é que não estamos. Então Deus está trabalhando na nossa vida. Você lembra a história de Lázaro? Jesus disse, tirai a pedra. Então o milagre já estava preparado, estava tudo certo. Era só tirar a pedra, ele mandaria Lázaro sair e viria e seria ressuscitado. Então a bênção estava ali. Era só tirar a pedra. Quem não estava preparado? As irmãs de Lázaro. Ah, não, Senhor, já cheira mal, já faz 4 dias. E às vezes a gente fica nessa, não dá. Meu irmão, para tudo tem um tempo e um modo. Jesus disse para esses camaradas, vão ao sacerdote. E eles foram, meu irmão. E eles foram. E daí viram que estavam curados. Somente um voltou, mas a questão é essa. Tudo tem um tempo e modo. Você não pode, ou não deve, não é que não pode, você não deve desistir. Você deve perseverar, crer, falar do teu assunto com Deus, falar da tua dor, falar da tua frustração. Fala com Deus, abre o teu coração. Muitas vezes a bênção já está preparada, nós é que não estamos preparados. Tem gente que, se receber a bênção fora do tempo, vai ficar arrogante. Com todo respeito, me perdoe o que eu vou dizer, mas tem gente sonhando em prosperar e nunca vai prosperar, porque se prosperar vai ficar arrogante e vai para o inferno. Melhor ir pobre para o céu do que rico para o inferno. Às vezes a gente está pedindo algumas coisas que Deus não vai nos dar, porque Ele conhece a nossa natureza. Que muitas vezes nós não somos aquilo que a gente pensa que é. A gente acha, não, comigo, não, eu estou preparado, está mesmo? Tá? Só Deus sabe. Então quando a gente ora, e a gente busca, Deus não somente prepara a bênção, como Ele nos prepara para a bênção. Passado 40 anos de deserto, morre uma geração, nasce uma nova geração. Essa nova geração, ele não falava de voltar para o Egito, que nem conhecia o Egito. 40 anos só conhecia deserto. Eles não falavam de levantar um outro capitão, porque eles só conheciam Moisés, Josué, só isso que eles conheciam. Eles não sabiam de Faraó, não sabiam. O que eles sabiam é que os pais contavam. Não tinha um elo com o passado. Eles estavam ali no deserto, e todo dia eles viam a nuvem, e todo dia eles viam a coluna de fogo, e todo dia eles viam o maná. Eles só viam milagre. Eles não comeram pepino, melão, cebola, essas coisas que os outros tinham saudades. Não, eles estavam agora preparados. Amém? Quando veio a oportunidade, os camaradas, entraram. É para passar o Jordão, vão passar o Jordão. É para andar em volta de Jericó, vamos andar em volta. É para gritar, vão gritar. Os caras estavam com outra cabeça, meu irmão. Por isso que as coisas têm um tempo e um modo. Eu tinha uma ovelha, ou um ovelho, que já era um senhor, né? E Deus fez milagres muito grandes na vida dele. Ele já faleceu já. Mas Deus fez muitos milagres na vida dele. Na época se converteram 2 pessoas. Os 2 eram empresários, os 2 vieram para Cristo, e um mudou a história dele, voltou a prosperar, e o outro não prosperou. Continuou naquela vidinha. Esse que prosperou, ele começou a olhar para o outro e dizer: pastor, esse camarada não tem fé, esse camarada deve ter pecado, porque olha a minha vida, Deus me mudou, Deus me abençoou, e a vida dele não, deve ter pecado. E assim foram. Falou uma vez, 2, 10, 15. Um dia eu não aguentei e falei: isso acontece. Tem gente que não tem suporte para ouvir o que fala, hein? Tem gente que não tem suporte para ouvir o que fala. Fazer o que o senhor faz é fácil. Acusar, apontar o dedo é fácil. Agora aguentar isso aí, acha estômago, hein? Entre o senhor e ele, eu acho que o outro é mais espiritual, porque aguentar
né? Meu pastor dizia, quem é mais espiritual? Quem pisa ou quem aguenta o pisão? Não é? Porque pisar é moleza, não é gostoso, é macio, né? Você pisa nos outros, como é macio pisar nos outros, né? Agora, aguentar o pisão, tem que ter estômago, hein? Não é verdade? Bom, moral da história. A história deu sequência, esse homem acabou perdendo tudo novamente e morreu pobre. Mas foi para Jesus, graças a Deus. Podia ter morrido bem de vida, não podia? Mas a bênção que Deus deu corrompeu o coração dele. É interessante, meu irmão, existe uma frase no mundo que diz assim, que o poder corrompe. E na verdade o poder não corrompe. É que um corrompido que recebe poder, ele manifesta a sua, não é? Não tem esse ditado que a ocasião faz o ladrão, não tem esse ditado? E na verdade a ocasião não faz ladrão, a ocasião só manifesta quem a pessoa é. Não é? Se o cara é ladrão e surgiu uma oportunidade, ele manifesta. Quem é, quem não é, não é. Por isso que muitas vezes o tempo é um grande instrumento para o Senhor trabalhar na nossa vida. 10 leprosos, 9 não voltaram para agradecer, somente um. Meu irmão, se você tem orado por um assunto e está demorando muito, fala com Deus, diz, Deus, o que está acontecendo? O milagre não está pronto? Ou eu não estou pronto para receber o milagre? Te dou liberdade, mexe na minha vida. Quero passar logo por essa prova. E quero usufruir as bênçãos do Senhor. Amém? Essa semana eu conversava com uma pessoa. E eu disse para ele assim, eu falei, você não é mais novo convertido. Você é um bebê na fé. Mas não novo convertido. Você já tem um tempo de convertido. Você não é mais novo convertido. Você ainda é bebê, ainda está aprendendo. Mas novo convertido você não é. E os bebês na fé, eles são tratados assim com muito carinho, são carregados no colo. E aí tem milagres, portas abertas, Deus responde. A vida de um novo convertido é fascinante, não é não? É cheio de experiências, de história. Mas ele não pode continuar sempre carregado no colo. Então, vem os dias das provas, aonde a nossa fé é provada, amadurecida, para a gente ir para coisas maiores. E quando nós nos preparamos para isso, lendo a palavra, prestando culto a Deus, gratidão, relacionamento, então o que acontece? Quando vêm as lutas, elas podem até doer um pouco, mas a gente passa por elas. É como qualquer curso. Você está fazendo um curso e você estudou, vem a prova. Nossa, olha, eu até pensei que a prova ia ser mais difícil, mas até que foi fácil, porque você estava preparado. Agora, se você não se prepara para a prova, qualquer prova é um problemão. Quando você se prepara, eu disse para esse irmão, você vai se preparar. Porque virão dias de dificuldades, onde a nossa fé é provada, aonde somos amadurecidos, aonde crescemos, e aonde Deus nos leva para coisas maiores, para bênçãos maiores, para desafios maiores. E através da nossa vida, a glória do Senhor é conhecida. Não somente nós somos abençoados, mas aqueles que estão perto da gente, aprende o que é confiar em Deus. Aprende a ver a glória de Deus. Para tudo tem um tempo e um modo. E a quarta questão e última, quando tem obediência e reverência, o milagre acontece antes do que imaginamos. Amém? Deixa eu repetir, quando tem obediência e reverência, o milagre acontece antes do que imaginamos. Amém? Vou repetir. Quando tem obediência e reverência, o milagre acontece antes
do que imaginamos. Qual foi a orientação do Senhor? Vocês vão se apresentar ao sacerdote. Eles chegaram a se apresentar ao sacerdote? Pela leitura bíblica, não. No caminho, eles viram que estavam curados. O que fez aquele camarada? Voltou para agradecer. Jesus disse: ide e apresentai-vos. E o milagre aconteceu antes deles cumprirem aquilo que Jesus determinou. Quando tem obediência, quando existe reverência diante do Senhor, quando tem temor, confiança plena, o milagre acontece antes. Vamos falar juntos? O milagre acontece antes. Coisas que é para amanhã vão acontecer hoje. Coisas que é para daqui a um tempo vai acontecer antes. Tem temor, tem fé, tem confiança, tem atitude. Meu irmão, quando a gente começa a exercitar a fé, e pela fé a gente começa a praticar, a gente descobre um mover de Deus sobre a nossa vida, a gente percebe que se a gente tivesse feito isso antes as coisas teriam acontecido. Essa semana eu fui no aniversário, e o versículo, eu vou falar assim, aproximar que o pastor Luiz chegou agora. Me fala, você tem o versículo aí fácil ou não? Tem. Foi colocado um versículo muito legal, na verdade é Provérbios 16:3, mas nessa versão, vamos lá, está processando. Isso, 16:3 nessa versão aí. Peça a Deus que abençoe os seus planos, e eles darão certo. Peça a Deus que abençoe os seus planos, eles darão certo. Difícil. Peça a Deus que abençoe os seus planos, e eles? Difícil isso. Peça a Deus que abençoe os seus planos, e eles darão. Lá na hora do aniversário eu perguntei para os pais e para a menina, quem achou esse versículo? Quem colocou? Pensei que foram os pais, e a menina disse: não, fui eu. Falei: filha, você com 15 anos já descobriu isso? Peça a Deus que abençoe os seus planos, e eles darão. Tem pessoas que com 40 anos não descobriu isso ainda. Tem gente que com 50 anos, não, a pessoa tenta na própria força, ela acha. Peça a Deus que abençoe os seus planos, e eles darão. É difícil isso, meu irmão. Olha como a gente complica muitas coisas. Aonde tem confiança, onde tem reverência, onde tem temor, as coisas são antecipadas, meu irmão. Deus tem um tempo, Deus tem um modo, mas quando a gente leva Deus a sério, as coisas aceleram sobre as nossas vidas, e é muito além do que pedimos ou pensamos, é maior. Meu irmão, no início deste ano nós profetizamos: este é um ano de grandes realizações. Nós profetizamos: este é um ano especial sobre as nossas vidas. Eu não sei como está a sua vida, meu irmão, mas talvez você diga: puxa, não aconteceu nada de grande. Não, você está cego, porque a grandeza de Deus se manifesta o tempo todo sobre as nossas vidas. Vou fazer uma pergunta, meu irmão: quantos aqui esse ano realmente você tem, se eu te perguntar,
conta aí, você pode contar uma coisa grande que aconteceu na tua vida, grandes coisas. Levanta a mão, levanta a mão. Um ano de grandes realizações. Salvação da família, uma cura, uma libertação, uma porta aberta, uma dívida que foi paga, uma coisa que era praticamente impossível, mas a graça de Deus foi tremenda. Sabe? São oportunidades que Deus nos dá. Peça a Deus. Coloque os teus planos diante do Senhor e eles darão certo. E as coisas vão ser antecipadas. As coisas vão acontecer. Chega lá 10 leprosos, pedindo a Deus, ao Senhor Jesus, um milagre. Queremos ser curados. Jesus disse, vá ao sacerdote. Antes de chegar ao sacerdote, o milagre já estava acontecendo. Antes, meu irmão. Quando parece que nada está acontecendo, o Senhor trabalha para aqueles que nele esperam. Como eu disse para você, meu irmão, às vezes o problema não está no milagre, o problema está na gente. O problema está na gente tirar a pedra, o problema está na gente em aceitar, o problema está na gente em compreender, o problema está na gente em colocar fé e confiança plena no Senhor. E a gente fica, amém, eu creio, mas não creio, eu creio, mas não vou, eu creio, mas Deus sabe que o meu coração é duro. Então, mané, está na hora de amolacer esse negócio aí, né? Para terminar, queridos, todos se contentaram com o milagre, sem saber que Jesus tinha mais. Aqueles 10 homens buscavam a cura, 9 receberam a cura, e acabou a história deles aí. Um só voltou para agradecer, e esse Jesus disse, a tua fé te salvou, levanta-te, vai em paz, a tua fé te salvou. Meu irmão, a gratidão faz a gente receber ainda coisas maiores diante do nosso Deus. Use a fé, mas não force a porta. Amém? Use a fé, mas não force. Confia, creia. Quando nós falávamos da compra deste local, a gente queria outro. Eu queria outro. E Deus não nos deu aquilo e nos deu esse. E se Deus tivesse dado aquele local, eu estaria muito feliz. Porque Deus tinha dado o que eu queria. Mas como Deus não deu o que eu queria e deu o que Ele queria, eu fiquei com cara de tacho. Eu gosto de dizer, se Deus tivesse dado o que eu queria, eu ficaria muito feliz sem saber que Deus tinha coisas melhores. Não é verdade? Tem hora que a gente se contenta com aquilo que a gente quer, quando na verdade Deus tem coisas maiores. O único que ouviu isso, a tua fé te salvou. O único que passou a ter uma experiência maior com Jesus foi esse samaritano. Os outros se contentaram com os milagres. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Se Deus tem feito maravilhas na tua vida, pode se preparar porque tem mais. Tem mais, meu irmão. Tem mais. Tem mais. Ele faz muito além do que a gente possa imaginar. Tem mais. Eu gosto muito desse princípio. E a outra questão, a gratidão abre portas para mais milagres. Amém? A gratidão abre portas para mais milagres. Vamos falar juntos? A gratidão abre portas para mais milagres. Você crê nisso? Seja grato a Deus. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Ele endireitará as tuas veredas. Tem clamor, tem obediência, tem gratidão, tem mais milagres. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, queria fazer uma oração por você. Colocando a tua vida diante do Senhor. Não sei como é que você chegou aqui, quais são os desafios. Eu
particularmente penso que os cultos são como um quartel-general, que a gente se reúne para receber instrução, desafios. Alguns momentos as instruções são novas, porque os desafios são novos. Em outros momentos as instruções são as mesmas, estão recapitulando, para que a gente possa enfrentar as lutas do dia a dia. Mas uma coisa é certa, meu irmão, a glória do Senhor tem que ser vista nas nossas vidas. Nós não somos só uma igrejinha, nós somos a manifestação da glória de Deus. Nós não somos só crentes, nós somos embaixadores. Você não é só mais um dentro da igreja, você é a luz que Deus colocou naquele banco. Você é a luz que Deus colocou naquela agência de navegação. Você é a luz que Deus colocou naquele consultório. Você é a luz que Deus colocou naquele fórum, naquele cartório. Você é a luz de Deus naquele prédio. Aqui a gente acende, coloca um pouco mais de óleo sobre você para acender, mas você é a luz de Deus naquele hospital. Você é a luz de Deus na rua. Você foi salvo para fazer diferença. Nós éramos leprosos, mas o Senhor mudou a nossa história. E nós temos aprendido que onde tem gratidão, onde tem louvor, onde tem respeito, onde tem clamor, tem milagres. E uma das coisas que me empolgam muito é que o nosso Jesus, ele não foge de problema. Por pior que seja a dificuldade, o Senhor tem resposta. Tem resposta para esse país, tem resposta para a tua família, tem resposta para a tua situação financeira, tem resposta para o teu casamento, para a tua vida emocional. Ele tem resposta. A questão não é Ele, a questão somos nós. Se a nossa fé não for uma fé mais viva, se a gente não colocar desafios de fé para nós mesmos, para manter a nossa fé viva. Tem gente que gosta de congresso, vai ficar de congresso em congresso, porque ali você vai ter aquela... Chega a hora de você ter o teu congresso pessoal com o Senhor. E ler a palavra com mais prazer, com mais gana. Orar com mais disposição. Vir à igreja, como diz o Salmo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor com mais vontade. Praticar a palavra com mais empenho. Celebração do dar. Pratique. Ceia. Renovar a aliança com Deus. Dízimo. Com alegria, com prazer. Oferta, generosidade. Bondade. Quantas coisas, quanta roupa que está lá no guarda-roupa que você não usa mais. Tem aquele elo, vai ali. Chegou a hora de você poder abençoar os outros, meu irmão. Chegou a hora de você poder dividir o que você tem. Chegou a hora da gente tomar pequenas atitudes para acender a nossa fé. Sabe, orar pelo esposo, orar pela esposa, orar pelos filhos, orar com esperança. Ter misericórdia daqueles que estão indo para o inferno. Às vezes oramos para que Deus abençoe financeiramente, para que prospere, mas a pessoa está prosperando e se distanciando de Deus. Dinheiro passa, posição social passa. O
que permanece para sempre é a presença de Deus na nossa vida. Sabe, querido, a gente precisa fazer com que a nossa fé, ela não fique na rotina, mas que ela avance. Comece, pense, como posso transformar o meu casamento numa grande bênção? Como posso transformar a minha casa num pedaço do céu? Como posso ver o meu dinheiro multiplicando? Como é que eu posso, Senhor? Senhor, me dá graça e inteligência. Como é que eu posso avançar? Fala com Deus. Por maior que seja o teu problema, o Senhor é maior. 10 leprosos. Ele falou: vou resolver esse assunto. Nem pôs a mão neles. O texto não diz que ele pôs a mão. Só disse: vá, apresente-se ao sacerdote. Antes de chegarem lá, o milagre já tinha acontecido, meu irmão. Antes de chegar em casa, a filha já estava liberta. Antes de chegar em casa, o servo estava curado. Antes, eu gosto muito da palavra de Raabe para aqueles espias, que ela disse assim: há 40 anos atrás, nós ouvimos falar do que aconteceu no Mar Vermelho, ouvimos falar dos milagres. A expressão é: o nosso coração derretia. 40 anos depois, eles ouviram falar que há 40 anos atrás o povo estava com medo. Perderam 40 anos. Às vezes a gente perde um tempo dos nossos dias. Tem gente que perde 10 anos. 10 anos por causa da pornografia, 10 anos porque um dia cai em si: pô, estou errado, eu sou um servo de Deus, pô, estou errado. E aí ele começa uma nova fase, passa a ter experiências com Deus, mas aquele tempo perdeu. Nossa, ele podia ter tido experiências tremendas antes, não podia? Podia ter santificado a vida dele antes, não podia? Né? De repente, não, agora eu vou dar o dízimo com alegria, com prazer. Aí ele começa, aí o milagre acontece. Meu, era só fazer isso e Deus iria abrir a porta. Perdi 10 anos, perdi 15 anos, perdi um tempo. Era só fazer isso, Deus iria abençoar meu lar. Poxa, era só fazer isso. É só obedecer, é só crer, é só praticar. Porque nós não fazemos milagres, Ele faz milagres. Quando a gente decide, antes da gente cumprir, Ele já faz milagres. Amém? Feche teus olhos, por favor. Você que gostaria de apresentar a tua vida dizendo: Deus, eu recebo essa palavra, esse desafio. Vai ficando em pé no seu lugar. Você que quer dizer: Senhor, esteja comigo. Oh Deus, nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos, Senhor, nós te adoramos, ó Deus, nós te adoramos. Senhor, nós não queremos ser ingratos, ó Pai. O que nós somos é pela Tua graça. O que nós temos é pela Tua bondade, Senhor. Teu nome é santo, Teu nome é maravilhoso, Teu nome é especial. Assim nós nos colocamos nas Tuas mãos. Aqui estão, ó Pai, vidas, famílias, sonhos, projetos. Meu Deus, que haja grandes milagres sobre este povo em nome de Jesus. Senhor, nós estamos como aqueles leprosos diante do Senhor, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Se o Senhor não fizer milagres, nós não temos quem faça, Senhor. Sabemos que o Senhor tem um tempo, tem uma maneira. Sabemos que o Senhor mexe em situações, mas o Senhor também mexe
nas nossas vidas. Assim nós recebemos a tua palavra, Senhor, que teu Espírito esteja sobre cada vida, Senhor, trazendo libertação, força. Senhor, que haja mudanças no meio deste povo, Senhor. Que portas sejam abertas, que milagres aconteçam, Senhor. Que haja grandes mudanças, nós dependemos de Ti. Assim nós te louvamos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Nós recebemos a tua palavra pela fé, em nome de Jesus. Repete comigo, diga: Senhor Jesus, eu recebo a tua palavra e te dou liberdade para que o Senhor trabalhe na minha vida, corrija o meu ser, para que eu possa viver os teus planos, os teus sonhos, as tuas bênçãos. Eu quero que o teu nome seja exaltado sobre a minha vida, e que muitos saibam que só o Senhor é Deus, pela minha história, pelo teu poder sobre a minha vida. Eu preciso de Ti. Eu te apresento o meu lar, a minha família, a minha condição financeira. Coloco nas tuas mãos, que a tua bênção esteja sobre a minha vida. Eu preciso de Ti, em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus. Oh!